Pessoal, vamos lá continuar a nossa quarta aula falando dos nossos serviços IP. Já falamos de BootP, DHCP e DNS. E agora nós vamos falar da parte de correio eletrônico. Tá? Primeiro dos protocolos que a gente vai conversar é o SMTP, que é o protocolo padrão para envio de mensagem na rede TCP/IP. Tá? O SMTP pode solicitar a autenticação do usuário ou não, vai depender de como ele for configurado. Tá? Hoje em dia já é bastante comum que ele solicite a autenticação sim. Você tem no SMTP porta padrão 25 protocolo TCP. Tá? Essas portas, esses números aqui você tem que decorar mesmo. Eu sei que é chato, mas isso cai muito na prova. Então, lembre-se sempre de decorar essas portas e esses protocolos, ok? Ele consulta o nome do servidor com base naquele registro MX do provedor. Como assim, professor? Você se lembra? Quando você manda um e-mail, você manda um e-mail lá para rodrigo@catedra.com.br, por exemplo. E aí o que vai acontecer? O seu servidor de SMTP vai consultar lá no registro de DNS do domínio quem é o servidor MX daquele domínio. Você se lembra que tem a entrada tipo MX lá? É exatamente essa que ele vai procurar para poder mandar. E aí, como é que ele faz? Ele abre a conexão, troca alguns comandos, né, e envia a mensagem. Aqui tem um detalhe interessante, o conceito de Open Relay. O que é o Open Relay? Open Relay é um servidor de SMTP que é praticamente sem segurança nenhuma. Ele vai aceitar conexão SMTP de qualquer lugar e vai aceitar conexão SMTP para qualquer destinatário. Então o que acontece? Isso é um prato cheio para quem manda spam, né, pessoal? Por isso, esse tipo de Open Relay é motivo para cadastramento nas listas negras internacionais. O que é uma lista negra? Lista negra, você tem alguns provedores que disponibilizam, né, listas para que você possa reportar abusos no uso de SMTP com o objetivo de coibir spam. Então, Open Relay é um caso clássico aí. Né? Ele permite conexão de qualquer lugar para qualquer destinatário e hoje esses servidores têm sido incluídos sistematicamente nessas listas negras. Legal? Mais sobre SMTP. Aqui, ó, você tem um exemplo da comunicação, tá vendo, pessoal? Basicamente é o seguinte, ele se conectou lá no smtp.example.com na porta 25, tá? Conectou. Aí o servidor disse que estava pronto, tá vendo? Ele te dá dando uma mensagem, 220 SMTP postfix. Aí o seu cliente vai dizer o seguinte, ei, hello, eu sou relay.example.org. O servidor responde, hello, beleza. Eles se entenderam na comunicação. E aí ele passa alguns parâmetros, olha, mail from, e o endereço de quem está mandando, e receipt to, o endereço de quem está recebendo. Você pode ver que a cada comando que o seu servidor entende corretamente, ele te responde o número 250 lá, tá vendo? 250 hello, 250 ok, 250 ok. Quando você entra com data, né? Data é o seguinte, quando você for efetivamente começar a escrever a mensagem. Quando você põe data, ele te responde lá, ó, resposta 354 e você finaliza o campo data com CRLF, ponto e CRLF, que seria, né, tecla Enter. E aí você entra data, né, começa, para terminar, você entrou lá o ponto, tá vendo? Enter e ponto. E ele diz, ok, queued as 1, 2, 3, 4, 5. O que é isso? Ele está te dizendo que a mensagem foi recebida com sucesso
e que ela vai ser entregue. O número de controle para a entrega dela é 1, 2, 3, 4, 5 aí no exemplo. Logo depois, o cliente dá um comando quit e ele dá lá 221 by e a comunicação é fechada. Pessoal, toda comunicação de SMTP funciona desse jeitinho aqui. Servidor fica escutando na porta 25, o cliente se conecta, manda as informações, né, as informações relevantes, destinatário, né, quem é que está mandando, a mensagem em si e fecha a conexão. Tá legal? Bastante simples o funcionamento. SMTP era bastante simplesinho, do jeito que eu mostrei para vocês aí. Então, no começo lá da internet, nos primórdios, ele só tinha como mandar mensagem de texto. E foi surgindo a necessidade de você enviar, o que hoje é muito comum, anexos, né? Pode ser foto, pode ser vídeo, pode ser arquivo zipado, né? Pode ser arquivo Word, N tipo de anexos diferentes dentro da mensagem. Com essa necessidade, fizeram uma extensão de SMTP chamada Extended SMTP ou ISMTP para suportar esse tipo de coisa, que são e-mails com gráficos e outros anexos. Quando é que você sabe que uma comunicação está sendo feita via ISMTP? Ele vai te mandar o comando um pouquinho diferente ali. Em vez de hello, ele vai mandar o hello. E aí, você sabe que está participando de uma comunicação com o protocolo Extended. Tá legal? Você tem, além das melhorias com gráficos, né, o protocolo traz algumas outras novidades interessantes. Primeira delas, a confirmação de entrega. Né? Você tem a confirmação aí de que o seu usuário recebeu aquela mensagem. Outro detalhe interessante, size, né? Ele mostra qual é o tamanho máximo de mensagem que pode ser aceito. E pode prover a autenticação se for necessário. Tá? O ISMTP hoje é o padrão de uso de SMTP. Tá? O SMTP antigo tem em alguns poucos lugares aí, porque ele é um protocolo bem mais simples do que o ISMTP. Tá legal? Já que estamos falando de correio, vamos falar agora da parte inversa, né? Da parte de recebimento de mensagens. Você tem uma série de similaridades, né, com as comunicações de protocolo. E você tem dois grandes protocolos para receber as mensagens. Um deles é o POP3, o outro deles é o IMAP. Nós vamos falar sobre cada um e entender as diferenças também. Primeiro deles, o POP3 vai utilizar TCP também, assim como SMTP, mas já na porta 110. Ele vai utilizar autenticação, tá? Quando um cliente se conecta no servidor POP3, ele vai ter que informar o usuário e senha, tá? Isso pode ser tanto em texto simples, quanto em outros métodos mais seguros, como por exemplo o APOP, que usa, né, o hash MD5 para comparar. E você tem a possibilidade de uso de criptografia, já nas implementações mais novas de POP3 também, com o uso de SSL ou TLS, que é a mesma técnica utilizada, por exemplo, no protocolo HTTPS, né? Que nada mais é do que o HTTP com o uso de extensão SSL ou TLS. Quais são os comandos mais comuns lá do POP3? Você se lembra que os comandos da SMTP básicos são hello, mail from, mail to, data, né? Aqui é um pouquinho diferente. No POP3 você vai saber o quê? Stat, que vai te dizer o seguinte, olha, você tem o total de tantas mensagens e o tamanho tal. Você tem o list, que vai listar essas características básicas do stat para cada mensagem. Então você vai ter
mensagem 1, tamanho tal, mensagem 2, tamanho tal. Você tem o RETR, que seria o de retrieve, né, quando você vai baixar uma mensagem que está hospedada no servidor. E você vai dar um DLX, isso é, você vai apagar a mensagem que tem aquele número. Isso é o que normalmente ocorre. Quando você tem um servidor POP3, você normalmente não deixa a mensagem no servidor após você fazer o retrieve da mensagem. Você faz o retrieve e logo após você apaga a mensagem. A não ser que você marque no cliente para deixar a mensagem lá no seu servidor. Mas isso não é muito comum, tá legal? Continuando sobre o POP3, um exemplo da comunicação aqui também, tá vendo? Você conectou lá na porta do seu servidor, o servidor vai dizer o seguinte, olha, o servidor POP3 está ready. Aqui o cliente está usando uma técnica de encriptação via hash MD5, tá vendo? A POP, mRose é o usuário e a senha criptografada ali, tá legal? Poderia ser texto simples aqui também, depende do uso, tá legal? Continuando. O servidor respondeu, ok, a senha estava correta, foi autenticado. E ele está dizendo o seguinte, olha, a caixa de mensagens do mRose tem 2 mensagens, com o tamanho total de 320 octetos. O cliente mandou uma mensagem de stat lá. Lembra? Status das mensagens. Está te dando 2 mensagens com o tamanho total. O list, mesma coisa. Só que ele te dá também discriminado por tipo de... por cada mensagem, tá vendo? Mensagem 1 com tamanho de 120 e mensagem 2 com tamanho de 200. Ok? Você viu o que você queria? O seu cliente manda lá RETR1 e ele vai mandar para você a mensagem número 1, que tem 120 octetos. Depois disso, a comunicação continua, né? Você vai fazer o retrieve da segunda, em condição normal, você vai fazer o retrieve da segunda mensagem e vai apagar essas 2 mensagens que você já baixou para sua máquina. Tá legal? Terminou tudo, você dá o comando quit e ele encerra a conexão. Sobre POP3, era isso. O outro protocolo comum para envio de mensagem é o IMAP. Ele usa uma porta diferente do POP3, tá? A porta padrão dele é a 143. E aí, ele tem uma diferença básica. Ele suporta o modo de operação online e offline. O que isso quer dizer na prática? Que a mensagem fica no seu servidor até que ela seja deliberadamente apagada por você. Como assim? Você se loga no servidor com o seu cliente, você lê a mensagem permanece no seu servidor, até que você vá lá na mensagem e apague a mensagem no seu cliente. Aí ele comunica com o servidor e apaga aquela mensagem no servidor também. Nota a diferença para o POP3. O POP3 você loga, você faz o download das mensagens e você já apaga. No IMAP não. Você fica com a mensagem, é como se você sincronizasse o seu cliente com as informações de mensagens que estão lá no servidor. E quando você apaga, ele faz a correlação lá no servidor também. Tá legal? Continuando. Isso é muito comum em ambiente corporativo. Por quê? Você tem conexão permanente, né? A sua máquina está sempre conectada com os servidores da sua rede, né? Always on. E você tem também, né? Uma banda maior de rede para trafegar. Porque você acaba trafegando um pouco mais de informação aí para ficar atualizando esses conteúdos no seu servidor. Você tem, no caso do IMAP, algumas implementações proprietárias do protocolo, que fazem algumas mudanças. A mais comum delas é o Exchange, que criou um protocolo chamado MAP, que serve basicamente para a mesma coisa. Tá? Tem algumas melhorias em termos de tag que ele pode usar, né, informações que ele pode inserir. E isso é bastante usual, tá? Esses protocolos proprietários baseados em IMAP.
Comparando, pessoal, IMAP com POP3. Basicamente, você tem no IMAP uma troca de mensagens muito mais rápida. Por quê? Pensa o seguinte, se a sua conexão está o tempo todo trocando informação com o servidor, quando a sua mensagem chegar ao servidor, você vai recebê-la no seu cliente quase que instantaneamente. Legal? De toda sorte, você pode ter no IMAP múltiplos clientes conectados a uma caixa, ou seja, você pode ter o compartilhamento de caixas postais com vários clientes acessando essa mesma caixa. No POP3, você não pode ter isso. No momento que uma pessoa está conectada, essa pessoa detém acesso exclusivo à caixa. Isso é, se uma outra pessoa tentar fazer acesso POP naquele momento, o acesso vai ser negado. E ainda tem mais. Como o POP normalmente apaga a mensagem, né, se um outro cliente checar, ele vai receber a resposta que não tem mensagem nenhuma. Né? É um uso diferente. Você tem informações de status das mensagens no IMAP. Isso é, se uma mensagem já foi lida e eu acessar de um outro cliente uma outra máquina, quando eu acessar, essa mensagem vai aparecer como lida. Ok? No POP3, esse não é necessariamente o caso. Se você acessar isso de um outro cliente, pode ser que o cliente entenda que essa mensagem ainda não foi lida, que é uma mensagem nova, quando na verdade não é. Né? Se você deixou a mensagem no servidor e você não apagou, num outro cliente você não tem essa informação. Você pode ter, né? Aí você tem o conceito de mailbox lá no seu servidor IMAP. Né? Você pode criar subpastas aí, organizar suas informações. Né? E você tem também um mecanismo de busca no servidor. Você roda direto do servidor um mecanismo de busca para suas mensagens. E aí você tem, com esse monte de vantagens, né, nem tudo é bonito. Desvantagem principal, o uso de recurso no servidor. Por quê? Você vai ter uma conexão que fica ligada o tempo todo, você vai ter mecanismo de busca rodando no servidor, você vai ter um consumo maior de espaço no servidor. Por quê? Porque as mensagens ficam armazenadas lá até o usuário apagar. Tá? Então você tem um uso de recurso tanto de rede quanto de armazenamento, quanto de processador, maiores no uso de IMAP. E uma outra desvantagem, quando você tem conexões muito lentas, por causa dessa troca constante de mensagens, né, de informação, você tem uma performance pior no caso do IMAP. Tá? Então, pessoal, entender qual é o uso da sua organização ou da sua casa e escolher o melhor protocolo. Você tem diferenças bastante interessantes e usos bastante distintos. Tá? Quando você tem, por exemplo, uma caixa postal de provedor no sentido usual, quando você acessa lá com o seu Outlook Express em casa, você está usando o POP3. Quando você está no trabalho e está usando o Microsoft Outlook, você está, né, com o protocolo IMAP em mente. Tá legal? Continuando, já que estamos falando de e-mail, temos que falar também de MIME. O que é MIME? MIME foi uma extensão criada para que você pudesse transmitir aquele conteúdo não texto. Você se lembra que o ISMTP, o Extended SMTP, foi criado para que você pudesse trafegar esse tipo de coisa? O ISMTP vai usar a codificação MIME para isso. Então, o que é MIME? Você, quando vai enviar uma mensagem, né, você vai informar qual é o tipo de MIME que você está usando. Pode ser imagem, pode ser áudio, vídeo, uma aplicação, etc. E te permite também que você tenha tipos de anexos diferentes o MIME, que aí a gente está chamando de multiport. Quando você seta o tipo de MIME para multiport, você divide, né, em blocos de MIME, e cada bloco de MIME pode ter uma extensão diferente. Então, isso aqui é que permitiu que você receba hoje
e-mails com seus anexos. Sobre protocolos de IP relativos a e-mail era isso. A gente continua falando de protocolos no próximo bloco.